farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 9ª edição do programa Pedindo Luz. Sou o Carlos Oliveira. O tema de hoje é a maior história de amor. Exatamente. Luz é o que eu pretendo trazer sobre a maior história de amor. Sei que para seres humanos como nós, a maior história de amor pode ser muito relativa. O que é a maior história de amor para mim pode não ser a maior história de amor para ti. Porém, em termos absolutos, há realmente uma história de amor que é mesmo a maior de todas. Hoje quero trazer-te luz sobre este facto, para que vejas que realmente é mesmo assim. Infelizmente, há muita falta de luz sobre esta matéria. Muitas histórias de amor, certamente tu conhecerás. Talvez tenhas a tua própria história de amor, que até consideres como sendo a maior de todas, porque é a tua. Mas será realmente a maior história de amor? Quem é que nunca ouviu falar do famoso filme Love Story? História de amor. O título deste filme americano, que foi realizado em 1970, tinha por protagonistas Hayley McGraw e Ryan O'Neal. Foi traduzido no Brasil por Uma História de Amor. Em Portugal, traduziram o título deste filme, por História de Amor. Um êxito de bilheteira. Valeu-lhe 7 indicações para os Oscars. Venceu um deles e 4 Globos de Ouro. Feito com pouco dinheiro e baseado numa história muito simples, arrecadou, para quem investiu 2 milhões apenas, 585 milhões de dólares em bilheteira, sendo considerado um dos filmes mais rentáveis da história do cinema. Parangonas surgiram então quando o filme foi para o ar. Um jornal britânico dizia assim: a maior história de amor do século. Mas a maior história de amor de todos os tempos está resumida em 28 palavras, num único versículo da Bíblia, que alguém denominou como sendo a Bíblia em miniatura. Refiro-me ao célebre versículo João 3,16. Diz assim João 3,16. É assim que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior história de amor jamais contada por alguém foi de facto contada por Deus. Tu já paraste para pensar em Deus, por exemplo? Hoje muitos pensam em Deus, mais do que nunca hoje, porque têm visto que a ciência não tem respostas para todos os nossos problemas. O tempo da pandemia que estamos a viver é prova disso. Temos visto que a tecnologia não tem resolvido todos os nossos problemas. E está-se a ver milhares de jovens na Europa, na América, em África, na Ásia, na Austrália, todos a falarem de Deus, todos em busca de Deus. Alguns têm procurado encontrar paz no seu coração através do que ouvem e que vem a partir do Oriente. Alguns procuram estudar e praticar yoga e vemos-los meterem-se em toda a espécie de seitas e de pensamentos, de grupos em busca de Deus. Alguns olham até para as estrelas, procuram nas estrelas. Eu vou-te fazer uma pergunta. E tu? Tens pensado em Deus? Já me tenho perguntado se eu consigo provar que Deus existe. Eu tenho dito que não, obviamente. Eu não posso colocar Deus num tubo de ensaio, numa proveta, num laboratório e dizer: Deus está aqui. Se eu o fizesse, aquilo que eu mostrasse seria tudo, obviamente, menos Deus. Deus não pode ser colocado num tubo de ensaio. O que é evidente não carece de prova. E a evidência de Deus é tão grande que não precisa de prova nenhuma. Como é que eu sei que Deus existe? É muito simples. Olhando para as evidências. Olho para o universo estelar e tenho que concluir que existe um Criador. O mesmo acontece quando olho para a natureza que me rodeia e até dentro de mim. Se eu olho para dentro de mim, tu já observaste bem o funcionamento do teu corpo? Tu já observaste bem o funcionamento do teu organismo? Achas que isso acontece por acaso? Já viste bem o nascimento de um bebê?
E também já viste como é que apenas o simples olho humano funciona? Mas há uma razão mais profunda. No íntimo do teu coração, tu tens uma consciência e a tua consciência diz-te que Deus existe. E a Bíblia fala disso. Há um indivíduo chamado Richard Wurmbrand, que ele já faleceu há pouco tempo. Ele era romeno. E durante o tempo da Cortina de Ferro ele esteve preso na Roménia por causa de ser cristão. Foi parar a uma prisão de alta segurança. E nessa prisão esteve confinado numa cela e durante 14 anos foi altamente torturado. E ele comunicava-se com outros presos que também estavam em solitárias através de toques nas paredes. Eles tinham um código de comunicação através desses toques. E do outro lado da parede, da cela onde ele se encontrava, encontrava-se um ateu, um indivíduo que tinha de parar à prisão por razões políticas. Esse indivíduo não acreditava em Deus. Richard Wurmbrand aproveitou o facto de poder comunicar com ele para lhe falar de Deus, para lhe falar de Cristo, para lhe falar do Evangelho, para lhe falar da Bíblia, da Palavra de Deus. E esse indivíduo não acreditava. Então Richard Wurmbrand contou-lhe uma ilustração. Disse-lhe ele assim: olha, na minha terra costumava passar o comboio. E quando o comboio vinha longe à noite e ele apitava, todos ouviam no silêncio da noite. Mas depois, durante o dia, com o bulício do dia natural, o comboio vinha e passava e apitava na mesma, mas ninguém dava por ele passar por causa do bulício da terra. Agora que tu foste atirado para esta prisão, nesta solitária, agora que tu já não estás no bulício da vida, em que tantas vozes te falam e abafam a voz da tua consciência, essa voz da tua consciência vai se tornar cada vez mais viva aqui no silêncio da cela. E tu vais ver que, de facto, Deus existe. Passado um tempo, Richard Wurmbrand foi deslocado daquela prisão para uma outra prisão. E um outro prisioneiro que veio ter com ele a essa prisão trazia-lhe uma mensagem. E a mensagem era: lembras-te de fulano tal, referindo-se ao tal ateu? Ele morreu. Mas ele, antes de morrer, disse-me: se tu encontrares o Richard, diz-lhe, por favor, que ele tinha razão. Ora bem, a Bíblia diz que Deus é o Criador do universo. Logo no início da Bíblia nós lemos assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. É curioso que não há nenhuma tentativa da parte de Deus para provar o que quer que seja. Diz simplesmente: no princípio, Deus. Porque todo mundo crê em Deus. Talvez tu digas assim: mas eu sou ateu, eu não creio. Sim, a Bíblia contempla esses que dizem, como tu eventualmente, que são ateus. Diz a Bíblia que esses que dizem que Deus não existe, dizem-no, nota bem, no seu coração. Diz a Bíblia: diz o louco no seu coração, ou o néscio, diz no seu coração: não, Deus não existe. Ou seja, pelo facto de ele dizer o que diz no seu coração, que é a sede dos desejos, ele com isso quer dizer que ele deseja de facto que Deus não exista. Não é que ele saiba que Deus não exista, não é que ele tenha provas que Deus não exista, mas é porque ele não quer, ele não deseja que Deus exista. O que é algo bem diferente. Todos sabem que Deus existe. Os antropologistas sabem muito bem que há povos sem Deus. É verdade. E nós também sabemos. Mas não há nenhum povo sem deuses. Não há nenhum povo que se não tenha virado para deuses. Ele é o Criador. Nada existe por acaso. Todo o efeito tem uma causa. Eu podia multiplicar aqui as questões para tu refletir sobre elas. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Não tem corpo como nós temos. Se ele tivesse corpo, só podia estar num só lugar ao mesmo tempo. Porém, Deus é Espírito. E está aqui, neste momento, comigo, como simultaneamente está contigo, em tua casa, ou onde quer que estejas a ouvir isto. Está também noutros sítios em Portugal, ou na Inglaterra, ou em África, ou em Moçambique, ou em Angola, ou na América, no Brasil, ou nos Estados Unidos, na Ásia, na Índia, na China, no Japão. Ele está em toda a parte ao mesmo tempo. E ele está no nosso planeta, está na Lua, em todo o universo. Os primeiros astronautas, é curioso, quando chegaram ao espaço, leram Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tão maravilhados ficaram com a obra da criação. A Bíblia diz que Deus é imutável. Ou seja, Deus não muda. A nossa vida muda. A moda muda.
As modas, como nós sabemos, estão sempre a mudar. A cultura muda, a tecnologia muda, mas Deus nunca muda. Nós estamos a ser bombardeados permanentemente com uma série de mudanças. Mudanças sociais, e nós agora passamos por algumas delas. Mudanças económicas, e elas vão agora mais do que nunca mudar. Mudanças políticas, que estamos sempre a ser confrontados com elas. Mudanças sanitárias, o Covid-19, o coronavírus, é disso uma prova. Mudanças científicas, ouvimos falar em transgénicos, organismos geneticamente modificados, etc. Mudanças educativas, e como as escolas mudaram na sua forma de educar nestes últimos dias, nós estamos num mundo cheio de mudanças. O nosso grande Luís Vaz de Camões, o nosso grande poeta, escreveu e disse um célebre texto em verso. Mudam-se os tempos, disse ele, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança. Tomando sempre novas qualidades, continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança, que é uma coisa curiosa. Tudo muda, mas nada está melhor. É tudo diferente da esperança. Ele estava certo no que ele disse. Deus diz, lemos na Bíblia, porque eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz que com Deus não há sombra de variação, não há mudança nem sombra de variação. Diz isso em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Em milhares de anos Deus nunca mudou. E daqui a milhares de anos Ele será sempre o mesmo. Deus não muda. Ele é Deus da eternidade a eternidade. Ele nunca muda. Mas a Bíblia também diz que Deus é um Deus de amor. E vemos na Bíblia que Deus é um Deus de amor. É um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. É um Deus que ama todos sem exceção. Independentemente de quem tu sejas. Deus tem os cabelos da tua cabeça contados. Ele não se esquece de nenhum passarinho que caia, quanto mais de ti. Nenhum cai sem que Ele saiba. E muito mais Ele sabe tudo a teu respeito. E Ele sabe tudo, desde o teu levantar ao teu deitar. Mas eu quero que tu saibas que Ele está interessado em ti, que Ele te ama. Há várias palavras gregas, que é curioso, usadas na língua grega para se dizer amor. Uma delas é a célebre palavra eros. Eros, que fala do amor sensual, do amor sexual. Vem daqui a palavra erótico. Também existe outra palavra que é a palavra filéu, o amor da amizade, o amor que se tem por um amigo. Quando os escritores da Bíblia estavam a escrever as Escrituras, tentaram encontrar uma palavra que descrevesse o amor de Deus e não encontraram, porque nem eros, nem filéu descreviam o amor de Deus. E eles tiveram que inventar uma palavra nova chamada ágape, que quer dizer amor divino, um amor que não podemos conhecer fora de Deus, um amor que só se encontra em Deus. Nas relações humanas não há amor comparável ao amor que Deus tem por ti, sabias? Ao amor que Deus tem por ti e ao amor que Deus tem por mim. Deus ama-te. Talvez digas, mas eu não mereço esse amor. Eu sou pecador, tenho transgredido a lei de Deus, tenho falhado inúmeras vezes. Eu sei. É exatamente aí que reside a beleza e a grandeza deste amor de Deus. Um amor que te ama incondicionalmente, independentemente daquilo que tu fizeste, independentemente do teu passado. Um amor, é verdade, imerecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira, como eu disse há pouco, citando João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo dos negros, o mundo dos brancos, o mundo dos amarelos, o mundo dos peles vermelhas, o mundo dos ricos, o mundo dos pobres, o mundo dos analfabetos, o mundo dos instruídos, todo o mundo. Deus ama-nos a todos, sem exceção, do mesmo modo. Ele ama do mesmo modo toda a gente. Deus, nota bem, ama-te. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho nunca é pregado sem a ação do Espírito de Deus. E agora que eu estou a fazê-lo soar, o Espírito de Deus, não tenho dúvida, está a agir. Estás a ouvir aquela pequena voz que te está a falar ao teu ouvido, ao teu coração, enquanto eu te estou a falar. É a voz do Espírito de Deus. Deus tem-te estado a convencer do teu pecado e da tua necessidade que tu tens de Deus e de Cristo. Talvez até sejas membro de alguma igreja, mas no fundo do teu coração, sabes que ainda não creste em Jesus Cristo como teu Salvador. Agora, sabes que Deus te ama, que Deus deu o seu Filho. O que é que tu tens a fazer?
Só tens que crer. Esta é a maior história de amor. Amar quem não merece. Realmente, na maior história de amor, tu és um dos protagonistas. Tu e eu, os protagonistas desta história de amor, somos nós. Quem não crê vai experimentar a morte eterna. E, portanto, só te resta de facto crer. Porque a Bíblia diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, ou seja, não morra a morte eterna. Na história de amor, Love Story, houve um final trágico. E a maior história de amor de que eu te estou a falar pode resultar num fim para ti ainda mais trágico, se tu não creres. Pois então, nesse caso, experimentarias a morte eterna que eu não desejo e muito menos Deus deseja. Está nas tuas mãos dares um fim glorioso a esta história de amor por ti. Decide crer. Crer em Jesus Cristo. Crer quanto antes, pois pode ser tarde demais quando decidires. Deixares a decisão para mais tarde pode ser tarde demais. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Que assim seja. Amém. É o farol